dia. É um prazer, né, poder compartilhar um pouquinho da lição da Palavra de Deus com vocês. E antes de iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu cuidado, Senhor. Esteja, Senhor, sondando, visitando cada família, cada coração, as suas necessidades, Senhor. E que, assim como a palavra falou comigo, possa falar aos corações dos irmãos, Pai. Muito obrigada por este momento. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos indo para a lição 3, né, no livro de Gálatas. Já vimos um pouquinho na lição 2, né, e na lição também, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, e hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 3. Lição 3, capítulo 3, com o tema O Justo Viverá da Fé. Então, quem escreveu a carta, como já foi dito, foi Paulo, né? Paulo, ele plantou igrejas com a mensagem do Evangelho da Graça, né? Da graça salvadora em Cristo Jesus. E aí ele, né, teve notícias de que os membros que conheceram essa graça, que experimentaram desse Evangelho Salvador, eles estavam pregando um outro evangelho, né, com base em leis. Então, Paulo, ele escreve não só a região de Galácia, mas outras regiões também. Mas hoje nosso enfoque aqui é o capítulo 3 de Gálatas, né? Então, a igreja que para os irmãos de Gálatas. E a nossa revista, ela traz como tópico, né, como tema, o justo viverá da fé. Lembrando que é um texto muito rico. Você daria para tirar um sermão de cada verso, né? Então a revista ela é bem sucinta, bem objetiva, trazendo alguns tópicos apenas para não se estender muito, porque alguns textos, né, remetem aos outros do próprio livro de Gálatas. Então a revista começa falando o que é fé, né? Tipos de fé. Fé temporal, fé natural, fé salvadora. O que seria essa fé temporal? A fé temporal, o próprio nome é por tempo. Então, com base no tempo, na circunstância, no momento que estamos vivenciando, por exemplo, a pandemia, no momento que estamos vivenciando o desemprego, uma enfermidade, não é uma coisa que vai durar para toda a vida, né? É uma circunstância, é um período. A fé natural é acreditar, né, é a crença naquilo que ouvimos, por exemplo, fatos históricos, né? Uma pessoa relata um fato histórico, você acredita que aquele fato é verdadeiro. E a fé salvadora é a fé, né, com base na salvação em Cristo Jesus, com base na vida eterna. Né? Nós temos a certeza que recebemos a Cristo no nosso coração e teremos a vida eterna, né, após a morte. Então, a revista começa falando sobre fé. Então, eu acrescentei aqui a questão do justo. O justo, o que seria o justo? Uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, né, que vive com justiça. E o verso áureo, o verso chave do nosso tema e do capítulo 3 é o verso 11, que fala assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então a revista ela divide, né, este capítulo para estudar um pouquinho melhor em 5 tópicos, em 5 assuntos. Viver da fé é também compreender a presença e ação do Espírito em nós. Segundo, viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Terceiro, viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Quarto, viver da fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio. E o quinto,
Viver da fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Então nós vamos poderíamos abordar outros assuntos diversos, né, neste capítulo, mas vamos basear nesses 5 tópicos, né, conforme a revista nos orienta, para entender um pouquinho. O primeiro tópico que viver da fé é também compreender a presença e ação do Espírito em nós. O verso 5 fala assim: aquele que vos dá o Espírito, que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? Aqui Paulo está fazendo um questionamento, né? Fazendo um questionamento, será que eu faço pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? Vocês receberam o Espírito quando creram no Evangelho de salvação? Foi pela prática da lei? Foi por praticar a lei, por obedecer a lei, ou foi pela fé naquilo que ouviram? Ouviram Cristo crucificado na cruz, né? Então esse é o questionamento de Paulo. O fato de terem ouvido a pregação com fé fez com que eles tivessem recebido o Espírito, né? Então o Espírito, ele age, né, em nosso favor e age em nós, né? E retornar ao legalismo, a lei, seria como negar a ação do Espírito Santo. Então Paulo ele está sendo, está questionando essa questão, né, para os Gálatas. Viver da fé é compreender a presença e ação do Espírito em nós, né, não pelas obras da lei, então pelas práticas da lei. Viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É interessante este verso porque ele inicia com uma exclamação, né? E eu vejo assim Paulo bravo, né? O Gálatas insensatos, né? O que quer dizer insensatos? Sem inteligência, tolos, sem senso. Quem vos seduziu? Né? Quem vocês foram seduzidos, foram fascinados, né? Naquilo que ouviram e naquilo que viram? Não foi diante de vocês que foi pregado o evangelho da cruz de Cristo, que Cristo morreu em seu lugar pelos seus pecados? Vocês viram milagres e agora está agindo como tolos, sem inteligência, sem senso? Olha aqui, hein? Então, a fé está ligada à obediência do evangelho, né? A verdade, ao ensino. Paulo ensinou para eles, né? E a fé e a obediência, ela caminha junto. Não tem como você dizer que tem fé, né? E não confia em Deus. Você tem fé e confia. Assim como você confia, você tem fé, né? E aqui a revista também nos traz uma reflexão. Que tipo de crente somos? Nós temos sido obedientes a quê? O que temos pregado? Então é só para pensar, para refletir, ok? Pensar assim, questão não só no que estamos vivenciando, porque é um momento que todos estamos refletindo bastante, né? Mas a questão do modismo, a questão de Cristo na cruz, né? A questão do nosso egoísmo. Então, pensar um pouquinho nesse sentido. Vamos lá para o próximo assunto. Viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em uma madeira. Aqui, Jesus, ele foi pregado na cruz. Ele merecia isso? Claro que não, né? Quem merecia era os Gálatas, nós, vocês, né? Então, ele não merecia.
né? Ele se tornou maldição em nosso favor, né? Deus nos amou de tal forma que enviou seu único filho, né? Se tornou maldito, foi condenado em nosso favor, em nosso lugar. Quem merecia condenação era nós, né? Mas o sangue de Jesus derramado na cruz foi é mais poderoso do que qualquer maldição. A lei em si é boa, mas se torna maldição quando quer fazer dela um meio de salvação. Quando você, é como se pregasse a lei na cruz, entende? Como se a lei tivesse morrido na cruz em nosso lugar, e não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse verso tem bastante assunto, remete a outros textos em Deuteronômio 21, verso 22 e 23, mas entende que Cristo pagou um preço na cruz, né? E a cruz era para mim, era para os Gálatas, mas nós somos resgatados da maldição. A lei não é ruim e nós vamos ver isso mais para frente. Aqui, ó. Viver da fé faz entender que a lei é boa quando entendida como aio. Então, Gálatas 3:24 diz assim: Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, aqui, ó, esse verso fala, guia, a lei tornou nosso guia, nosso condutor a Cristo. Então, aio, entende-se como pedagogo, aquele que ensina, né? A lei, ela nos direcionou, foi nosso tutor, nos conduziu. Ela teve um propósito de conduzir, de mostrar, de revelar algo maior que é Jesus. Então, a lei, ela é boa nesse sentido, né? Ela veio, mostrou Cristo. E o último, viver da fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. A cruz desfez toda inimizade e separação do homem e de Deus, né? Nós éramos separados pelo pecado, mas a cruz, né, a ponte, nos trouxe, nos ligou com Deus, nos aproximou de Deus. A fé nos faz convergir para a igualdade. O verso 26 deste capítulo, né, lendo um pouquinho antes, todos vocês são filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Todos são filhos, irmãos, né? A visão de unidade, igualdade em Cristo faz parte do modelo do viver pela fé. Essa é a fé, né? Que nós nos tornamos irmãos quando mediante a fé em Cristo Jesus. O pecado, ele trouxe separação, mas Jesus trouxe vida, né? Trouxe união. Então, seria esses 5 tópicos, assuntos. Vamos concluir que o justo viverá da fé, sendo liberto do legalismo, né? A lei é importante, mas, entretanto, porém, o mais importante é Cristo. Então, o justo viverá da fé quando ele entende que todos somos iguais perante Deus, né, mediante a fé em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé quando entende que a lei, ela é boa, né? Ela é maldita quando ela se torna mais importante que Cristo, né? E ela é ruim, mas ela é boa porque ela nos conduziu até Cristo, nos conduz até Cristo. Obedecer à verdade do Evangelho, né? Nós temos a palavra de Deus que nos orienta a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus.
e compreender que nós não estamos sozinhos. Quando recebemos a Cristo, nós temos o Espírito que nos direciona, que intercede por nós. Então é isso. Eu espero que tenham compreendido um pouquinho e que Deus possa abençoar cada um e até breves.